E aí, pessoal, vamos para a nossa aula de número 73 da NBR 6122 de 2019. Vem comigo, estamos nos aprofundando nos tubulões a céu aberto. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 73 da NBR 6122 de 2019. Estamos caminhando, né? Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, especialista em contenções e fundações. Estou aqui de forma voluntária, divulgando as informações sobre a NBR 6122 de 2019, mostrando para vocês o que é a parte técnica que envolve uma norma muito importante para nós que trabalhamos com fundações, né? Buscamos aqui a partir dessa aula número 3 é a 73, mas é a aula 3, relativa ao anexo B normativo, tubulão a céu aberto, procedimentos executivos. Eu espero que eu possa te deixar forte na teoria para que você seja forte na hora de resolver problemas. Conceituamos tubulão desde a aula lá do termos e definições, lá, né? A aula onde a gente viu o item 3.49, que nos falava que tubulão era um elemento de fundação profunda, em que, pelo menos na etapa final da escavação, faz-se necessário o quê? O trabalho manual em profundidade para executar o quê? O alargamento de base, que é característico de um tubulão, né? Ou pelo menos, né? Se ele não vai alargar, se ele vai fazer, não vai alargar manualmente, se ele vai fazer mecanicamente esse alargamento, ou a pessoa tem que descer pelo menos para fazer uma limpeza do fundo da escavação, uma vez que esse tipo de fundação, as cargas são resistidas preponderantemente por quem? Pela ponta. Então, isso é muito importante. Aqui uma foto que já vem de várias aulas, ela estava lá na aula 3.49, nos mostrando aqui, né, que eu posso escavar o fuste mecanicamente ou manualmente através de poceiro, e eu posso escavar aqui, ele mostra aqui a escavação manual da base, mas eu também posso fazer ela mecânica, né? E depois concretagem tranquila disso aí. Recordando o objetivo no B1, o que falou? Que esse item, esse anexo B tem como o quê, né? Como procedimento executivo, mostra para nós o quê? A ideia de complementar a seção 8, que é fundações profundas, especificar insumos, não falou, detalhar diretrizes construtivas, a gente vem falando sobre isso aí, né? No 2 a gente falou das características gerais, falando mais especificamente, mais uma vez, né, aquela definição que existe lá no 3.49, ele repete ela aqui, né, que é uma fundação profunda, escavada manual ou mecanicamente, não importa, em que pelo menos na sua etapa final, a descida de pessoal para alargamento da base ou limpeza do fundo quando não a base, né? Nesse tipo de fundação, as cargas são transmitidas preponderantemente, essencialmente pela base, é um substrato de maior resistência. Esse maior resistência, aí fica aí, né? O que é esse maior resistência, né? A gente tem que analisar isso um pouco mais para frente. Esse tipo de fundação é empregado acima do nível d'água, de forma tranquila. Agora, se for empregado abaixo do nível d'água, lembra da aula anterior, lembra principalmente, né, da questão de alguém tem que assumir por isso, tá? Isso tem que ser assumido, né? Ou mesmo abaixo dele, nos casos em que o solo se mantém estável sem risco, alguém tem que falar que ele vai ser estável sem risco, mesmo com a presença de água, né? Sem risco de quê? De desmoronamento, e seja possível controlar a água no interior do tubulão, respeitando a legislação em vigor. A gente até falou demais disso aí, né? Falou, olha, a NR18, cuidado com essas informações, porque essa bibliografia, que é a última linha dessa norma, ela manda lá para essas NRs, né? Eu até coloquei aqui, nesta norma de 2019, fala dessa portaria aqui, né? E essa portaria fala dessas NRs, e dentro dessas NRs, dentre todas elas, ainda existe uma em especial. Não estou te falando que é só ela que você tem que olhar, tá? Isso também é um cuidado que nós temos que tomar. Mas em especial a NR18, que trata de muitos assuntos específicos de fundações. Não só de fundações, como de área civil, tá, pessoal? Construção em si, CLT. O que tem a ver, né, com essa parte de CLT da construção civil. O fuste pode ser escavado manualmente,
por poceiros ou através de perfuratrizes, até a profundidade prevista em projeto. Nós falamos isso, mostramos uma fotinha lá. Né? Quando escavado à mão, o prumo e a forma do fuste devem ser conferidos durante a escavação, é o que eu estou alertando. O cara não pode escavar inclinado e com a forma completamente diferente do previsto no projeto. Né? Eu preciso verificar isso com critério, né? Com cuidado e com critério. Né? A base pode ser escavada manual ou mecanicamente. É isso que a gente está mostrando aqui, né? Pode ser escavada de forma manual ou através de alargadores instalados na perfuratriz. Quando mecanicamente é obrigatório, a gente está repetindo isso várias vezes, é obrigatório descer um caboclo, né? Poceiro, para remoção do solo solto, que o equipamento não consegue retirar. E aí eu acrescento que não é só para isso, ele tem que verificar a dimensão também que esse mecânico fez, ok? É importante, né? E aqui vem aquelas tretas, né, da engenharia que às vezes a pessoa não toma isso como critério normativo. Antes da concretagem, o material de apoio das bases deve ser inspecionado por profissional habilitado que confirma em loco a capacidade de suporte do material, autorizando a concretagem. Essa inspeção pode ser feita com penetrômetro de barra manual. Fundação sobre rocha. No caso de superfície inclinada, pode-se escalonar a superfície ou utilizar chumbadores para evitar o deslizamento do elemento de fundação. Então, aqui é essa informação que a gente sabe aqui desde lá do 751, né? Sabemos sobre essa questão do escalonamento necessário para evitar deslizamento ou usar chumbadores mesmo. Né? E hoje nós vamos falar sobre a colocação da armadura, o B5, né? A quinta parte do anexo B nos fala sobre a colocação da armadura. A armadura do fuste deve ser colocada tomando-se o cuidado de não permitir o quê? Que nessa operação torrões de solo sejam derrubados para dentro do tubulão. Não vou socar essa armadura de qualquer jeito, não. Porque se eu não tomar o cuidado de descer essa armadura no prumo, tomar todos os cuidados necessários, essa armadura bater na parede, numa parede ou na outra, eu estou empurrando tudo que eu fiz, o cuidado que eu tomei de descer um caboclo lá, limpar o fundo, tomar todos os cuidados necessários para evitar problemas nessa ponta da minha base, que é importantíssima por ser preponderantemente o ponto onde eu transfiro carga, nesse tipo de fundação, eu vou ter jogado tudo para o espaço. Então, um cuidado necessário, essa descida da armadura para que eu não tenha problemas, né? Isso é importante, né? Quando a armadura penetrar na base, ela deve ser projetada de modo a permitir a concretagem adequada da base, devendo existir aberturas na armadura de pelo menos 30 por 30 centímetros. Então, isso é importante porque eu preciso permitir essa armadura precisa permitir que a base seja concretada em todo o seu espaço. O concreto que vai descer lá para a base, ele precisa complementar, ele precisa preencher todo o espaço. Então, esse alerta de pelo menos aberturas 30 por 30 lá na armadura, que se ela penetrar a base, eu preciso tomar esse cuidado, porque senão eu vou ter grandes vazios dentro dessa minha base. Grandes vazios dentro da minha base implica base oca, né? Lembrando que essa base ela não é armada, mas ela tem tensões de tração que ela precisa promover ali. E o concreto é muito fraquinho para resistir à tração, mas o ar é mais fraco ainda, né? Então eu não posso deixar vazio. A concretagem do tubulão deve ser feita imediatamente após a conclusão da sua escavação. Pessoal, existem estudos fantásticos sobre escavação de estacas a trado, né? Que mostram claramente para a gente a perda de resistência nos dias que eu deixo a escavação aberta e vou concretar lá 2 dias, 3 dias, 4, um estudo fantástico. Procurem isso. Isso aí foi só uma lembrança minha aqui agora, porque às vezes o cara acha que deixa aberto, vou concretar quando eu quiser, né?
não é só esse problema que aqui estão falando de concretagem, no B6, né? No item 6 do anexo B, tem esse problema. Mas esse outro problema que eu estou compartilhando com vocês é um problema de resistência mesmo, né? A questão da estrutura geológica dos grãos ali em relação ao atrito lateral, tá? Mas aqui, ó, a concretagem do tubulão deve ser feita, né, imediatamente após a conclusão da escavação. Escavei, tenho certeza absoluta que aquilo está limpo, está beleza, pus a armadura, eu concreto, não vou ficar deixando dar sopa ao azar, não, tá? Em casos excepcionais, nos quais a concretagem não tenha sido feita imediatamente após o término do alargamento e sua inspeção, isso pode acontecer excepcionalmente, né? Nova inspeção deve ser feita, removendo-se material solto ou eventual camada amolecida pela exposição ao tempo ou por águas de infiltração. Olha que legal. Beleza. Excepcionalmente, eu deixei para lá. Tem que descer de novo antes de concretar. Tem que olhar tudo de novo. Limpeza, desce tudo de novo. Obrigatoriamente. Deve ser feita, né? Após o termo da inspeção, nova inspeção deve ser feita. Tome cuidado com isso, né? A concretagem é feita com concreto simplesmente lançado da superfície através de funil com comprimento mínimo de 1,5 m, né? Aí vem os questionamentos, vai desagregar, não vai, na queda, como é que é isso? Por que no pilar desagrega com alturas X e aqui no tubulão não desagrega? Fecha-se o olho, o que é isso, né? Então tem vários aspectos aí, discussões, né? Enormes discussões a respeito disso. Não é necessário o uso de vibrador. Por essa razão, o concreto deve ter plasticidade suficiente para assegurar a ocupação de todo o volume da base. Olha que responsabilidade, né, gente? Nós precisamos, não é necessário a gente usar vibrador, mas eu tenho que ter um concreto plástico suficiente que ele já vai cair ocupando os espaços lá da base, né? Imagina, o quanto mais profunda for, quanto mais complicado é isso. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. A integridade dos tubulões deve ser verificada em, no mínimo, 1 por obra, por meio de escavação em um trecho do seu fuste. Escuta o que eu estou te falando aqui, ó. Isso aqui é a obrigatoriedade normativa NBR 6122 de 2019, projeto e execução de fundações. Não é um livro, não é segurança do trabalho, não é uma indicação do DR ou da Petrobras, não é nenhuma espécie da Vale, numa especificação absurda de algum órgão mais exigente, ok? É uma especificação normativa. A integridade dos tubulões deve ser verificada em, no mínimo, 1 por obra. Pouco, né? Mas tem sido feito? As pessoas têm feito isso aqui? Estou perguntando. Por meio da escavação de um trecho do fuste, eu vou escavar o fuste e olhar ele, como é que está íntegro esse concreto? Tá beleza? Tá tudo ok? E se esse não tiver? Vou ter que olhar outro. Como é que está essa história? Se está todo avacalhado aqui no início, vou descer mais para olhar, ué. Eu tenho que analisar. É uma responsabilidade minha. E a norma exige. Ok? Quando previstas cotas variáveis de assentamento entre tubulões próximos, cotas variáveis, ok? A execução deve ser iniciada pelos tubulões mais profundos, passando-se a seguir para os mais rasos. Pessoal, toma muito cuidado com isso, que isso é uma exigência da norma e ela nos mostra essa exigência, ela nos deixa claro que tubulões com cotas diferentes, eu preciso começar com o que tem cota mais profunda e depois ir para cota mais rasa. Porque eu posso gerar problemas na hora que eu estiver escavando aqui desse bulbo de tensões aqui, se eu fizer o mais raso primeiro, tá bom? Não pode, obrigatoriedade, ser feito trabalho simultâneo em bases alargadas em tubulões, cuja distância de centro a centro seja inferior a 2,5 vezes o diâmetro da maior base. Então, aqui, ó, já deixou claro para nós qual é essa distância de segurança. Então, lá atrás, quando falou assim, não posso fazer abertura simultânea, adjacente, aí, beleza, simultânea, adjacente, beleza, eu já sei, é tangente.
Mas e aí? Até que ponto que eu preciso tomar esse cuidado? O cuidado está aqui, ó. Não pode ser feito trabalho simultâneo em bases alargadas, em tubulões cuja distância de centro a centro seja inferior a 2,5 vezes o diâmetro da base. Então, esse é um problema que a gente tem e a gente precisa tomar esse cuidado. Eu vou pegar lá, né, o diâmetro da maior base entre os dois tubulões, multiplicar por 2,5 e essa distância entre centros for menor, eu não posso fazer simultaneamente, tá? Isso é regra. B8, preparo da cabeça e ligação com o bloco de coroamento. Então, eu tenho a cabeça do tubulão e vou ter um bloco que vai coroar esse tubulão, né? Então, eu tenho ali um trabalho a ser feito. E esse bloco de coroamento, ele liga com a estrutura, né? Então, para a ligação do tubulão com o bloco de coroamento, deve ser observadas a cota de arrasamento e o comprimento das esperas, que são os arranques por pilar, né? Definidos em projeto. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Eu tenho que tomar cuidado com cota de arrasamento. O arrasamento do meu tubulão, essa cota é definida em projeto. Eu tenho que respeitar essa cota, deixar o arranque necessário na bitola e na quantidade e na posição especificada em projeto. E eu preciso tomar esses cuidados e essas verificações. O trecho do tubulão acima da cota de arrasamento deve ser demolido. Então, eu peguei a cota de arrasamento, o tubulão para cima, ele deve ser demolido. Ele deve ser executado e demolido, tá, gente? Ali o concreto é muito ruim desse final. Se eu deixo um finalzinho, porque tem gente que tem uma mania que é o seguinte, eu vou concretar, eu já sei que eu tenho que parar na cota de arrasamento, eu vou concretar para demolir, eu não sou burro, né? Pensa assim, né? Eu vou concretar e depois demolir. Isso é um desperdício. Eu sou um economista, eu economizo dinheiro para minha obra. O problema é que isso acontece porque a qualidade desse último concreto, contato ali com o solo, várias coisas ali, esse último concretinho, ele é terrível. Então, a seção resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca e a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos. Então, eu tenho que tomar cuidado, né? Não tem que chegar, blá, 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 arrebentando, passa com a reta escavadeira, isso aí, pá! Não! É uma demolição cuidadosa, deixando na cota de arrasamento e cuidado com o arranque ali, né? Na demolição, podem ser utilizados ponteiros ou marteletes leves. Ele fala, a norma fala até da potência. Para quê? Para te dar uma referência e para te alertar também, né? Então, a norma chega aqui, ó, quer fiscalizar a obra? Qual que é a potência desse martelete ponteiro seu aí? Quero ver. Tem que ser menor do que 1000 watts, tá? Então, olha só, tem que ser. Na demolição pode ser utilizado ponteiro ou martelete. Potência menor do que 1000 watts. Para seções de até 900 centímetros quadrados. Então, ele fala lá, ó, até 900 centímetros quadrados, você pode usar isso aí. O uso de marteletes maiores fica limitado a estacas cuja área de concreto seja superior a esses 900 centímetros quadrados. E é engraçado que nesse ponto ele está falando de tubulão, mas usa o termo estaca para já servir para frente, tá, gente? O anexo B é tubulão a céu aberto. E ele está citando o tempo todo estaca por causa de arrasamento, né? Talvez neste ponto aqui, ele teria que estar falando tubulões ou estacas, fazendo uma referência do que ele vai falar na frente, mas nós estamos dentro do item tubulões, tá? O acerto final do topo das estacas demolidas, dos tubulões demolidos, deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada. Gente, é um trabalho técnico, não é um avacalhado fazer de qualquer jeito, botar o bloco, tapar, esconder, né? Não, não é isso, né? É o que a norma está nos ensinando. Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, porque isso... Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, né? Isso pode acontecer, né? Isso pode vir a acontecer, ou o concreto tenha ficado abaixo da cota de arrasamento, o trecho deve ser o quê? Demolido e recomposto. O material a ser utilizado na recomposição deve apresentar resistência não inferior à do concreto do tubulão.
ok? Então, o material a ser utilizado na recomposição deve apresentar resistência não inferior à do concreto do tubulão, né? Isso é importante, né? E por final, para a gente encerrar essa aula de hoje, né? No caso de comprimento de arranque inferior a do projeto, isso pode chegar com... E agora, o que eu faço, né? Deve-se executar a emenda por traspasse, né? Ou traspasse e solda, conforme a norma de concreto exige, a 6118, né? Caso necessário, a estaca ou tubulão pode ser demolida e recomposta para que o comprimento da emenda seja respeitado. Essa emenda é importante, né, pessoal? Nós precisamos tomar o devido cuidado com essa emenda, né? Estamos aí, então, quase terminando o anexo B, tubulões a céu aberto. Nessa aula, vimos mais informações para a nossa caixa de ferramenta. Na próxima, nós vamos encerrar esse anexo B com informações mais importantes também. Então, conto com a sua audiência, conto com seus likes, com a sua inscrição no canal, com sua divulgação do canal. Espero vocês na próxima aula. Um forte abraço! E aí, pessoal, gostaram dessa aula de número 73? Fantástica! Espero que vocês estejam gostando. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Vamos nos acompanhando e vamos caminhando juntos com perguntas, respostas, divulgação dessa importante informação da NBR. Um forte abraço e até a próxima aula.